Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo e Milionários quebram recorde de público dos brasileiros na Libertadores. Landim quer meio-campista do Real Madrid jogando no Flamengo. Fla embolsa uma bolada com classificação para as oitavas de final da Libertadores. Fabrício Bruno não dá ok salarial ao West Ham da Inglaterra e negociação fica travada. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo cumpriu seu papel em campo, venceu o Milionários por 3-0 nessa terça-feira e garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Nas arquibancadas do Maracanã, a torcida também fez a parte dela e quebrou o próprio recorde de público de clubes brasileiros na atual edição do torneio. A partida registrou 60.335 pagantes, com 64.268 presentes e superou os 59.400 que estiveram na goleada por 4-0 sobre o Bolívar. Os 3 jogos do Flamengo na fase de grupos são justamente os 3 maiores públicos brasileiros até agora na competição. Flamengo 2-0 no Palestino fica em terceiro. O São Paulo fica com a quarta e com a quinta colocação no ranking vem o Fluminense. E depois o Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro também marcam presença no top 10. O público de Flamengo 3, Milionários 0, também é o segundo maior da temporada no Brasil. Na primeira colocação está o segundo jogo da final do Carioca no Maracanã, com 60.490 pagantes, 65.757 presentes, quando o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 e garantiu o título do Campeonato Carioca. O Flamengo colocou em seu balanço financeiro como objetivo um total de 114 milhões de reais com a venda de jogadores na atual temporada e com a transferência do Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra, bateu essa meta orçamentária atingindo a marca de 118 milhões de reais. Nos primeiros meses de 2024, vendeu o Mateuzinho para o Corinthians por 22 milhões de reais. Thiago Maia se transferiu para o Internacional por 15 milhões de reais. E para fechar a lista, o goleiro Santos assinou com o Fortaleza por 5 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo faturou 42 milhões no início dessa temporada. Agora, com a venda do Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra por 76 milhões de reais, fixos, o Flamengo superou a meta orçamentária para a venda de jogadores em seu balanço. Vale destacar que o valor do Fabrício Bruno pode aumentar ainda, visto que o mais querido tem chances de ganhar mais 7 milhões de reais caso o zagueirão bata metas estabelecidas em seu novo contrato. Apesar da alegria pela classificação ontem, o Flamengo teve uma preocupação. O De La Cruz sofreu uma pancada e pediu para sair. Nessa quarta, o uruguaio vai passar por uma reavaliação para saber se vai ter condições de jogo contra o Vasco no domingo ou não. Ele sofreu uma pancada na perna direita durante o jogo de ontem e pediu logo uma substituição aos 25 minutos no segundo tempo. Por meio das redes sociais, o Vasco divulgou a primeira parcial de ingressos para o jogão de domingo. Mandante da partida, a sua torcida consegue adquirir os bilhetes desde a última segunda-feira. Já os rubro-negros só vão ter acesso aos tickets a partir das 10 horas, horário de Brasília, dessa quinta-feira. É importante frisar que o setor norte, localizado ali para o Flamengo, custa entre 80 inteira e 40 meia entrada. Vale destacar também que, caso algum rubro-negro não consiga comprar o acesso exclusivo à sua torcida, os setores leste, oeste e Maracanã mais vão ser mistos. O Flamengo terminou a fase de grupos da Libertadores com vitória sobre o Milionários e classificação para as oitavas de final, mas também com um lucro bom financeiro. Mengão tem direito à premiação da Conmebol pelo avanço de fase e por cada uma das 3 vitórias que teve no grupo E. No total, a primeira fase rendeu 3.990.000 dólares, aos cofres cerca de 20,7 milhões de reais. Na cotação atual,
3 milhões de dólares são pela classificação às oitavas de final, valor pago a todos os 16 clubes. Os outros 990 mil dólares correspondem às vitórias sobre o Bolívar, sobre o Palestino e o Milionários ontem no Maracanã, 330 mil cada, e completam um montante. O pagamento é feito pela Conmebol para a CBF, que repassa para os clubes. Vale destacar que a expectativa antes do torneio começar era que o Flamengo arrecadasse ainda mais do que os 3,9 milhões de dólares. Isso porque as projeções apontavam o Flamengo como líder com certa facilidade. Mas a falta de vitórias fora de casa impediu a liderança e o faturamento maior. A premiação da Libertadores de 2024 é o recorde da história da competição e o Flamengo pode terminar o torneio com um total de 167,7 milhões de reais a mais aí nos seus cofres. Isso porque o mata-mata está valendo 28,25 milhões de dólares, 147 milhões de reais na cotação atual para o campeão. Produção, coloca aí pra gente a premiação da Libertadores. Oitavas de final, 1,25 milhão de dólares. Quartas de final, 1,7 milhão de dólares. Semifinal, 2,3 milhões de dólares. Vice-campeão, 7 milhões de dólares ou 36 milhões de reais na cotação atual. E para o campeão, 23 milhões de dólares, 119,8 milhões de reais. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim. Você me ajudou demais, valeu! A negociação envolvendo a transferência do Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra deu uma paralisada. Apesar do Flamengo ter aceitado a oferta do clube inglês, o zagueiro ainda não deu o seu ok salarial para sacramentar a operação. Com isso, o Fabrício Bruno deverá ficar à disposição do Tite para a partida contra o Vasco no próximo domingo no Maracanã. Por conta da negociação, o zagueiro ficou no banco de reservas no jogo de ontem contra o Milionários pela Libertadores. O Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022, contratado por 15 milhões de reais junto ao Bragantino. Na atual temporada, ele seguiu titular e um dos destaques da equipe carioca. Em 2024, ele foi convocado para a seleção brasileira pelo Dorival para amistosos contra a Inglaterra e Espanha em março. A oferta do West Ham é de cerca de 15 milhões de euros. No total, pelo Flamengo, o Fabrício Bruno disputou 103 jogos, marcou 5 gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 e do Carioca desse ano. Ele tem contrato até o final de 2028. A grande prioridade da diretoria do Flamengo é reforçar o sistema de meio de campo do seu time, né? E o entendimento é que o Arrascaeta, que não está vivendo uma boa fase, precisa de um reserva à altura ou até mesmo de uma sombra. O Reinier, do Real Madrid, pode sim pintar como reforço no meio desse ano. O jovem é cria do Flamengo e atuou nessa temporada na Itália, defendendo as cores do Frosinone sobre empréstimo do clube merengue. O jogador esteve presente no estádio do Maracanã ontem para acompanhar o Clube do Coração e revelou que teve um papo com o presidente Rodolfo Landim, né, que confirmou o interesse na sua volta para o Rio de Janeiro. Aspas, a gente conversou. O Landim perguntou sobre a minha família. Ele falou que eu tenho que voltar para o Flamengo. Mas isso aí a gente deixa para frente e deixa com ele. Ele é que comanda tudo, ele é que manda, disse lá o garoto Reinier. O Real Madrid está aberto a fazer qualquer tipo de negócio envolvendo o jogador na próxima temporada, pois entende que o Reinier não tem nível para competir no time do Ancelotti. Sobre voltar ao Brasil para jogar no Flamengo ou em outro time, o Reinier disse, não sabemos ainda, eu vou decidir mais para frente nas férias, né? Depois de tudo o que passou, é um momento muito difícil, vamos resolver para frente, mas eu vejo com muito bons olhos um retorno ao meu time do coração. Vale lembrar que o Reinier tem 22 anos, completados em janeiro, tem 1,85 de altura, é um meia ofensivo destro que também pode jogar de ponta esquerda
ou ponta direita. Tem contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2026 e está emprestado ao Frosinone até 30 de junho de 2024. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 4 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você concorda com a volta do Renier para o Flamengo? Acha que vai ser uma boa? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é quarta-feira, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Elias Silva de Bom Jesus de Itabapuana. Alô, amigo Tiago Barbosa Leão Assis. Alô, meu amigo Paulo Souza de Criciúma. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlinhos Fontes de São Cristóvão, no Sergipe. Alô, amigo João Paulo Almeida. Alô, sua esposa Noemi. Alô, seus filhos Carlos, Eduardo e Theo Henrique. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcelo Silva de Navegantes, São Paulo. Alô, meu amigo Ulisses Santos. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netos Enzo e Guilherme. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meus amigos Mendonça, Rayane e Fernanda. Alô, amigo Cláudio Nor Lavor e seu sobrinho Marquinhos, lá de Picos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seu filho Sávio Luiz. Alô, meu amigo Francisco de Assis Mendonça. Alô, sua filha Rayane. Alô, a prima dela, Fernanda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Olímpio César de Bagé, no Rio Grande do Sul. Alô, amigo Quinzinho Moreira. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcelo Gonçalves Sartinha, de Itapaci, lá em Goiás. Alô, meu amigo Hernani Souza. Alô, sua esposa Cléo, de Sorocaba, São Paulo. Eles estão juntos há 12 anos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Raimundo Nonato Martins, de Altos do Piauí. Alô, meu amigo Genésio Ribeiro, de Guariba, São Paulo, interior. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sebastião Caetano, de Araújo, de Fazenda Grande, Jundiaí, São Paulo. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!